Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do canal Biolodúvidas. A aula que você vai assistir agora é sobre taxonomia e filogenética. Esta aula foi publicada no meu curso Biologia em 30 dias e agora disponibilizo para vocês aqui no meu canal. Um abraço e boa aula! Segundo a organização celular dos seres vivos, eles possuem basicamente dois tipos de células. Ou o organismo é procarionte, ou o organismo ele é eucarionte, tá? Então, que fique claro sobre isso, né? A gente já viu aqui o conceito de vida nas primeiras aulas, tá? Então, ou é procarionte ou é eucarionte. Uma outra coisa interessante sobre os seres vivos é que existem organismos unicelulares, que são formados por uma única célula, como o próprio nome diz, e tem os organismos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Só que vejam bem, eu ensinei para vocês, eu expliquei para vocês o conceito de tecido na aula de histologia. E eu mencionei para vocês que tecido é um conjunto de células, mais a substância extracelular, que vai formar o corpo do organismo. Beleza, só que temos uma pequena ressalva aí. Nem todo conjunto de células forma um tecido, tá? Então, a característica de tecido não é uma coisa geral dos seres vivos pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Então, vocês não podem dizer assim, não. Por exemplo, as algas são pluricelulares. As algas são pluricelulares. Aí tem tecido. Não, algas não têm tecido. Olha que interessante. Existem animais que não têm tecido também. Tem animais que não têm tecido, tá? Então, esse agrupamento de células, nem sempre ele vai estar formando um tecido. Ele pode formar simplesmente um corpo, tá? Estruturado, entretanto, com características celulares independentes, ok? Então, quando vocês forem estudar comigo animais, vocês irão perceber que vai ter animal que tem tecido e vai ter animal que não tem tecido. Vai ser só um agrupamento de células. Isso acaba sendo bem interessante. E organismos eucariontes, eles vão acabar tendo essas características. Essa característica, ou melhor, o procarionte não. O procarionte todo procarionte ele é unicelular. As bactérias são unicelulares. Beleza? As bactérias, elas são unicelulares. Bactéria forma colônia. Colônia não é tecido, é um agrupamento de bactérias e essas bactérias, elas acabam compartilhando algum tipo de trabalho entre elas, mas não vai formar tecido. Então, olhando aqui para essas três células, é o padrão. Ou é procariótica ou é eucariótica. Tudo bem? Então, inicialmente era isso que eu queria que vocês soubessem. Então, a partir de hoje, distinção geral. Ou o organismo é eucarionte ou procarionte. Vocês já estudaram comigo diversas características de célula eucarionte. Membrana plasmática, citoplasma. A gente não viu o núcleo ainda, porque eu vou deixar para explicar núcleo em genética, mas você viu todas as características das organelas citoplasmáticas, tá? Então, vocês já entendem, em média, já entendem, geralmente, o que se fala acerca dessas células, ok? Então, olha só. Esses organismos que tem aqui em nosso planeta, após diversos sistemas de organização, se estabeleceu um sistema padrão, tá? E esse sistema padrão, ele classificou os seres vivos em categorias. Essas categorias ainda hoje são utilizadas, tá? Eu volto já para essa imagem, mas olha só para essa imagem aqui, mas eu vou voltar para ela vou voltar e depois vou voltar para essa daqui, porque o que eu quero mostrar está aqui. Olha só essa classificação aqui dos seres vivos, tá? A unidade básica dos seres vivos que você conhece são as espécies. Então, espécies são organismos que têm capacidade de cruzar
e gerar descendentes férteis. Então, aquele organismo que você vê, você é uma espécie. E os diversos outros organismos que tem aqui na Terra são espécies. Só que, para poder categorizar esses organismos, eles foram colocados no que nós chamamos de unidades de classificação. Que nós temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família e o gênero. E quanto mais próximo da espécie, maior é o compartilhamento de características. Quanto mais distante da espécie, menor o compartilhamento de características. Esse compartilhamento de características fica de tal forma que subdividiu-se em reinos. Por isso que nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Para cada um desses reinos, existem organismos que compartilham características semelhantes. Patrick, todo organismo que é do mesmo reino é da mesma espécie? Não. Ele pode ser do mesmo reino, mas ser de filo diferente. Ele pode ser do mesmo filo, mas ser de classe diferente. Ele pode ser da mesma classe, mas ser de ordens diferentes. Eles podem ser da mesma ordem, mas terem famílias diferentes. E, por fim, podem ser da mesma família, mas têm gêneros diferentes, tá? E quando tem gêneros diferentes, automaticamente serão espécies diferentes. Então, perceba que quanto mais próximo da espécie, maior o compartilhamento de características. Quanto mais distante da espécie, menor o compartilhamento de características. É claro que isso aqui não foi de uma hora para outra, tá? Diversos organismos que tem aqui na Terra, eles, quando são encontrados pela primeira vez, eles são categorizados e classificados, tá? Aí nós temos aí dois ramos da biologia, a taxonomia e a sistemática, tá? A sistemática, ela visa categorizar o ser vivo. Achou-se um ser vivo em uma parte aqui da Terra. Então, quem é que vai categorizar esse ser vivo? A sistemática. Você vai ver que a sistemática é uma das escolas evolutivas. Mas quem é que vai nomear esse ser vivo? Quem vai nomear é a taxonomia. Então, nós temos a sistemática, que trabalha com categorização e classificação, e a taxonomia, que trabalha com nomes. Claro que isso aí não surgiu de uma hora para outra. Isso tudo demorou um tempo para poder se encontrar, para poder organizar ao melhor essa estrutura. Pergunta, Patricão, como era há muito tempo atrás, quando os seres vivos não tinham nomes? Galera, ou era planta, ou era animal. Não se conhecia, existiam essas outras coisas, mas ninguém se conhecia, ninguém categorizava as coisas não, tá? Aristóteles, ele foi um dos primeiros taxonomistas em nosso planeta. Ele chegou a nomear mais de 500 seres vivos. Ou seja, nomeava na tora, tá? Hoje em dia, isso não pode acontecer, tá? Para poder nomear um ser vivo, requer todo um aspecto filogenético para poder se chegar a uma denominação daquele ser vivo. Ah, encontrou numa lagoa um organismo lá nadando que parece com uma sereia, que parece com um tritão, não sei. Não, cara. Tem como saber já o que é. Pega o animal, analisa o DNA do animal, faz toda uma categorização morfológica até reconhecer de qual família, de qual ordem, de qual grupo é aquele ser vivo. Até, por exemplo, você encontrar e conseguir classificá-lo, tá? Então, quem trabalha com isso são taxonomistas e sistemáticos, tá? Que, no caso, trabalham com a sistemática filogenética. Os grupos de seres vivos, que é reino protista, reino monera,
reino fungi, reino plantar e reino metáfita, na verdade não é por si só uma ordem evolutiva. Tipo, primeiro veio o monera, depois veio o protista, depois veio o fungi, depois veio o plantar e depois veio o animal. Não é bem assim. Muitas das coisas que aconteceram na evolução aconteceram tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que estava acontecendo diferenciação de protistas, também estava acontecendo diferenciação em fungos, tá? Este nome diferenciação, lá em evolução, quando eu for explicar para vocês o processo de especiação, você vai ver como surge uma nova espécie, tá? Porque a nova espécie também surge a partir de um processo de especiação, e quando a espécie está desaparecendo, nós chamamos isso de extinção. Quando eu mencionar aqui a hipótese filogenética, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que isso acontece, tá? Então eu tenho monera, protista, fungi, plantae e animalia. E esses organismos, em razões celulares, ainda foram classificados em 3 domínios. O domínio bactéria, que tem eu significa verdadeiro, então tem as verdadeiras bactérias. Nós temos o domínio arqueia, tá? Que são ou não é que sejam bactérias, mas pertencem a um outro grupo de bactérias um pouco mais desenvolvido. E se você olhar para esse cladograma, que talvez você não entenda o que está acontecendo aí, ele está evolutivamente mais próximo de eucária. Se você analisar aqui, arqueia está mais próximo de eucária. Então, entre bactérias e arqueias, evolutivamente falando, a arqueia se encontra mais próximo de eucária, tá? Hoje eu vou explicar para vocês o que é esse cladograma, que na verdade conta a história evolutiva dos seres vivos, contando quem veio primeiro, quem veio por último e, por exemplo, quem é descendente de quem, que é basicamente isso que um cladograma ele explica, esqueci o nome, Ave Maria, enfim, alguém me corrija aí, o nome não sai porque eu gaguejo. Olha, ser gago é a pior coisa que tem, meu, se Rafael tivesse aqui, Rafael ele vinha me corrigir com a palavra correta. Mas enfim, ok? Então nós temos aí 5 reinos, cada um desses reinos possuem características específicas, tá? A gente não vai agora, neste momento, tratar de exemplifica. Boa, Lorena. Eu sabia que alguém ia mandar para mim. Exemplifica, tá? Então a gente não vai abordar essa tabela como um todo, mas a gente consegue perceber que os seres vivos, eles têm tipos de célula, organização celular, tipo de nutrição e algumas interações com o ecossistema. Todas essas características dos seres vivos, a gente vai estar vendo grupo por grupo, e eu vou estar mencionando para vocês cada característica deles. Por exemplo, reino Monera, amanhã eu vou estar explicando para vocês as características do reino Monera e as características microbiológicas de uma bactéria. Protista do mesmo jeito, fungi do mesmo jeito, plantas do mesmo jeito, animais do mesmo jeito. Então, como um todo, a biologia tenta explicar isso. Patrick, por que é que vírus ele não está aqui? Bom, os vírus, eles são organismos acelulares. E a classificação biológica que hoje é padronizada é a classificação com base em células. Como os vírus eles não são formados por células, vírus, pessoal, eles não são nem unicelulares. Vírus eles não possuem células e nem possuem essa característica, tá? Os vírus a gente vai estar vendo amanhã, mas os vírus são literalmente partículas de proteínas envolvidas por uma cápsula proteica e, no máximo, um envelope de lipídio. Os vírus são muito simples. E tem partículas que são ainda mais simples do que os vírus, como, por exemplo, os príons, que são ainda menores do que os vírus, tá? Eu queria também mostrar aqui para vocês uma ilustração, mas não tem como, mas era um vídeo mostrando as dimensões dos organismos. E é bem interessante, só que para mim achar agora não dá certo. Mas eu postei isso no meu Instagram
mostra o tamanho de cada um dos organismos, porque de fato partem de micro-organismos que são extremamente pequenos a macro-organismos que são um pouco maiores, tá? Então, gente, monera, bactérias, protista, algas e protozoários. Tem pessoas que não sabem o que é um protozoário, não sabem o que é uma alga, e são organismos distintos que pertencem ao mesmo reino. A gente vai estar descobrindo o motivo disso nas próximas aulas. O reino fungo que parece mais com um animal do que com uma planta, lá se encontram os fungos, e você vai perceber que vai ter fungos pluricelulares e unicelulares. Para quem não lembra, os fungos é o grupo que tem os basidiomicetos, que são os cogumelos, tá? Temos o reino Plantae, que envolve todo e qualquer tipo de vegetal, aí entra briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. E temos o grupo dos animais, que você encontra o porífero, o quinidário, o plateuminto, o nematelminto, o molusco, o artrópode, o equinodermo e o cordado. Então, perceba que existe toda uma sistemática de classificação acerca destes seres vivos, ok? Eu vou dividir a aula em duas partes, tá? Vou passar para a última parte aqui agora, antes de entrar na sistemática filogenética, aonde eu quero dizer para vocês o seguinte, que, olha só, nomear um ser vivo requer algumas organizações, tá? Então, eu tenho Aedes aegypti, Trypanosoma cruzi. Deixa eu ver aqui outro. Quem conhece o nome de ser vivo científico, comenta aí para mim. Eu quero testar vocês. Comentem aqui para mim nome de seres vivos. Eu quero que vocês comentem aí, tá? Nome de seres vivos. Então, eu vou citar alguns, né? Aedes aegypti, Trypanosoma cruzi, Ascaris lubricoide, deixa eu ver, outro ser vivo, Taenia solium, Taenia saginata, Giardia lamblia. Então, o que há em comum entre a nomenclatura desses organismos? Porque tem que existir alguma coisa comum entre essas nomenclaturas. A primeira delas é o idioma, que é o latim, é padrão. O idioma, que para quem não sabia, eu tenho canis lupus, canis familiaris, Theotromba, Theobroma, cacau, Theotromba gandiflarum. Patrick, que nome difícil é esse? Bom, o nome científico, ele sempre se reporta principalmente ao lugar que ele foi descoberto e a quem encontrou pela primeira vez aquele organismo, tá? Então, o gênero e o epiteto específico, geralmente eles contam pra gente uma história. Homo sapiens, boa, Trichomonas vaginalis, tá? Então, o nome científico, ele conta pra gente uma história, tá? Geralmente, o nome científico é formado por dois nomes. O primeiro é o gênero e o segundo é o epiteto específico. A união dos dois nomes é o nome da espécie. Então, como você pode perceber aqui, eu tenho esses nomes aqui que eu coloquei para vocês, o do lobo, o do cão doméstico, a cacau e o cupuaçu. Acho que colocou aqui dois vegetais, né? O cacau e o cupuaçu. Devem ser escritos em latim ou latinizado. Primeira letra do gênero deve ser sempre maiúscula e a primeira letra do epiteto específico deve ser letra minúscula. Então, como você pode perceber aqui. Outra coisa que não está contando aqui é que a letrinha está deitada. Então, isso se encontra em itálico, tá? Então, também, para computadores, é claro, tem que colocar em itálico. Geralmente, nomes científicos que não vêm em itálico, o autor coloca sublinhado, tá? Então, esse nome científico, aqui no Brasil, Cistossoma mansoni, boa, Anodorius cruz, esse daí, Raquel, não sei nem o que acontece. Quem é? Mateus, Musa brasiliensis, Ticurus, minha gente, esses nomes difíceis é horrível, deve dizer, viu?
Esses nomes são tristes para falar, mas tudo isso aí, pessoal, é latim, tá? Patrick é lindo, é um ótimo sobrenome, tá? Olha aí quem apareceu aí. Olha quem apareceu aí. Eu vou mandar o link para ele, eu vou mandar aqui o convite para ele, para ver se ele entra, porque ele não consegue ficar longe de mim, ele não consegue ficar longe de mim. Vamos ver se ele vai entrar? Mandei aqui para ele, vamos ver se a espécie Rafael Barbosa vai entrar. Diga-se de passagem que é uma espécie patogênica, tá? Mandei o convite para ele. Vamos ver se ele vai entrar. Vai tomar banho. Esse é o desdrubo. Então, gente, essa regra, tá? Ela é padrão. Para quem já trabalha com microbiologia em laboratório, para quem já escreveu artigo científico, sabe disso, tá? Sabe que, de fato, existe uma certa rigidez quando você não coloca esses nomes científicos da forma correta, tá? Para quem trabalha com seres vivos sabe disso, tem que colocar o nome científico correto para poder fazer uma boa identificação, porque como eu falei para vocês, o mesmo nome científico ele possui apelidos, tá? Eu vou citar um exemplo: cachorro. Cachorro, como colocou ali, que é canis familiares. Eu queria também deixar uma coisa clara para você, tá? Cachorro e dog. Cachorro é a tradução em inglês de dog? Ou melhor, cachorro em inglês é dog? Dog em português é cachorro? Cuidado, tá? Não é bem assim. Aquele organismo que a gente cria na casa da gente, blé, 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 blá, 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 nós chamamos ele aqui no Brasil de cachorro. Tem outros países que chamam de outro nome. É muito provável que esses nomes que nós chamamos os animais, geralmente, você pense que isso é universal, mas não é, tá? Existem aqui animais aqui na minha região que, de repente, eu conheço ele através de um nome. E mesmo sendo aqui no Brasil e o idioma sendo o mesmo, pode ser que esse organismo, na sua cidade, no seu estado, receba outro nome. Alguém poderia me citar um possível exemplo aí de um ser vivo, de um animal que chamam de uma coisa, mas no seu estado ou na sua cidade chamam de outro? Não está vindo aqui na minha cabeça nenhum nome. Mas também acontece isso, essas mudanças. Então, para que não aconteça essa desorganização de nomenclatura, se criou-se aí os nomes científicos, tá? E, Patrick, quem foi que criou esses nomes científicos aí? Foi Linneu, tá? Então, o sistema que nós utilizamos de nomenclatura é o sistema binominal de Linneu, ok? Sistema binominal de Linneu. E para que, jaguatirica, onça pintada, mão pelada. Olha aí, o tanto de nome diferente, tá? E para que eu tenho que saber esses nomes científicos? Porque quando a gente for falar de doença, a gente vai estar falando do nome do organismo. Aí você vai estar se perguntando, bicho, esse nome aí tá vindo da onde? Então, a partir de hoje, quando você olhar para o nome de um ser vivo, lembre, o primeiro é o gênero, o segundo é o epiteto específico. Citar para vocês um exemplo. Eu tenho a espécie Patrick Gomes e tenho a espécie Patrick Santos. Eu posso dizer que os dois são da mesma espécie? Não. Seria da mesma espécie se os dois fossem ou Patrick Gomes ou fosse Patrick Santos. Eles são espécies diferentes. O que é que eles têm em comum? O gênero, mas o epiteto específico é diferente. Patriqueiro, se duas espécies diferentes cruzarem, o que é que aparece? Depende, tá? Depende. No processo de especiação, a especiação, quando ela está finalizando, pode acontecer algumas coisas interessantes. Para poder, porventura, acontecer o isolamento reprodutivo e, de fato, ser um organismo novo. Entretanto, algumas espécies, elas têm alguns isolamentos reprodutivos. Elas podem ter o mesmo tamanho, elas podem ter algumas características, mas são separadas de forma filogenética. Vou citar um exemplo para vocês, tá?
O jumento é um equino, tá? O jumento é um equino. O jumento, a jumenta. Aí eu tenho o cavalo e tenho a égua. Se cavalo cruzar com a égua, ou vai aparecer um cavalo, se for macho, ou vai aparecer uma égua, se for fêmea. Se o jumento cruzar com a jumenta, que são outras espécies, cruzando, o que vai aparecer é um jumento ou uma jumenta. Agora, se acontecer o cruzamento do jumento com a égua, que são espécies diferentes, que eram para ser isoladas de forma reprodutiva, acontece de surgir um organismo. Patrick, como é que pode? Mas não são de espécies diferentes? Pois é, acontece. O cruzamento vai aparecer o burro. O burro é um animal infértil. Ele é infértil porque ele não tem capacidade de cruzar com outro, como por exemplo, com uma burra. Não vai aparecer descendentes dos dois. É claro que já aconteceu aí de documentar um cruzamento como esse, mas é muito difícil, tá, disso acontecer. Muito difícil mesmo. E na natureza a gente consegue encontrar isso. Por exemplo, o cruzamento do porco com o javali. Aí eu tenho o java-porco. O cruzamento do tigre com o leão. Aí eu tenho o ligre, tá? Então, esses organismos de espécies diferentes, eles acabam por comportamento e por anatomia, acabando cruzando. Em termos evolutivos, isso aconteceu, isso continua acontecendo. Inclusive, o nome desse processo de especiação, nós chamamos de especiação, eu tenho uma especiação parapátrica, alopátrica, simpátrica. Se eu não me engano, essa especiação é simpátrica, que é quando os organismos começam a cruzar de formas aleatórias. Então, gente, muitas coisas acontecem entre os seres vivos. Eu estou falando aqui de animais, mas a mesma coisa pode acontecer com plantas, tá? Então, a partir de agora, gente, você é um Homo sapiens sapiens, então só é capaz de gerar outro humano se você acabar cruzando aí com outro humano, tá? Não vai inventar de cruzar com outro animal, não, que não vai aparecer, não, tá? Existe um filme chamado A Ilha de Dr. Moreau. É um filme antigo, vou repetir o nome. A Ilha de Dr. Moreau. Acho que é Moreau que se pronuncia. É um filme antigo. E, gente, é bizarro. Fala de cruzamentos de homens e animais e, mano, envolvendo aspectos genéticos e as espécies híbridas extremamente estranhas, tá? Então, graças a essa classificação, hoje é possível entender os organismos, né? Que coisa boa. Então, gente, para essa primeira parte, era isso que eu queria mencionar para vocês, tá? Para essa primeira parte, era isso que eu queria mencionar para vocês. A estrutura de classificação dos seres vivos. Quando a gente vai estudar a história dos seres vivos, nós temos que levar em consideração aspectos evolutivos. De quem veio primeiro, quem veio por último, quem se parece mais, quem se parece menos. E para isso, existem escolas evolutivas. Essas escolas evolutivas, elas tentam contar a história evolutiva dos organismos, tá? O nome dessa estrutura que você está vendo aqui do lado direito é o que nós chamamos de cladograma. Patrick, esse monte de tracinho, não é tracinho, não. Essa árvore aí, que eu posso chamar isso de árvore ou de cladograma, esse cladograma aí, ele me conta a história evolutiva desse conjunto de seres vivos aqui, que no caso são dinossauros, e você percebe que lá na ponta tem as aves. E olhando para isso aí agora, talvez você não entenda o que é que está acontecendo aí. Então, a habilidade que eu vou te dar agora vai ser a habilidade de enxergar isso daí e entender. Porque, de fato, tem pessoas que... A maioria das pessoas, né? Olham para isso e não entendem o que é que está acontecendo, tá?
Então, olha só, gente, eu tenho duas escolas evolutivas. Eu tenho a escola evolutiva propriamente dita e eu tenho uma escola filogenética. A escola filogenética ela é mais nova do que a história evolutiva. Hoje, nós levamos em consideração a escola filogenética. O que é que elas tentam fazer? Tentam contar a história dos seres vivos, de quem veio primeiro e de quem veio por último. Por exemplo, se eu estiver estudando evolução de acordo, se eu estiver estudando evolução de acordo com a escola evolutiva em si, eu vou ter, galera, a distinção dos reinos bem bonitinho, tá? As aves vai ter o grupo das aves específicos, tá? O grupo das aves e o grupo dos répteis, eles vão ser bem específicos. Já se eu for estudar a escola filogenética, eu vou perceber que o grupo das aves e o grupo dos répteis são um só. Porque a escola filogenética descobriu e defende que aves e répteis têm muito em comum. Para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem no Google o nome dinossauro, você já vai ver que as imagens hoje mudaram. Os dinossauros têm penas. Olha só, parece uma galinha gigante. Porque isso já foi descoberto, né? Se você assistir Jurassic Park 1, que tem lá um monte de dinossauros, aquela concepção ela já mudou com o passar do tempo, tá? Então, hoje a escola filogenética, ela apresenta para a gente isso, tá? Através de análises genéticas, como o próprio nome diz, ela conseguiu aproximar alguns organismos e conseguiu distanciar outros organismos. Diferem nos critérios para se definir os agrupamentos. Filogenética trabalha com novidades evolutivas. Então, a evolução que você conhece na escola e também na faculdade em si é uma evolução filogenética que corresponde a novidades evolutivas. Novidades evolutivas, geralmente, é um novo tipo de organismo, tá? Nessa imagem aqui que você está vendo, você percebe que aqui eu tenho um organismo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contar aqui como 5, 6. Patrick, o que é que isso aqui está me contando? Bora tentar descobrir o que é que isso aqui está contando, o que é que esse cladograma ele conta para a gente. Mas antes, eu preciso contar para vocês que as espécies, elas surgem a partir de dois mecanismos principais. O mecanismo de anagênese e o mecanismo de cladogênese. Ana vem de novo, gênese vem de início. Então, a anagênese é o surgimento de uma nova característica. A cladogênese é o processo de separação de dois organismos. Como, por exemplo, eu tenho aqui nessa imagem, essa parte aqui em azul é como se fosse a área geográfica. Essas bolinhas pretas, atenção, essas bolinhas pretas é como se fossem organismos da mesma espécie. Só que olha o que aconteceu. Aconteceu um evento chamado de cladogênese, ou seja, uma separação. Esse grupo veio para cá, esse grupo veio para cá. E nesse lugar geográfico A e nesse lugar geográfico B, aconteceram eventos de anagênese. Eu vou citar aqui o nome anagênese, mas eu poderia estar citando o nome especiação. A anagênese aconteceu e começou a surgir novas características nesses organismos. E, Patrick, por que surgiram novas características? Porque aconteceu mutação. A mutação é o fator principal para o surgimento de novas espécies. Então, aconteceu o processo de mutações ao acaso e, com o tempo, as espécies que... esses grupos de organismos que pertenciam à mesma espécie passaram a ser organismos diferentes. Aqui ficou em roxo e aqui ficou em vermelho. Isso aconteceu de uma hora para outra? Não. Isso levou milhares e milhares e milhares de tempo. Eu vou representar para você essa mesma imagem que eu coloquei através de um cladograma, tá? Pronto.
aquela mesma imagem é essa daqui. Patrick, então peraí. Cladograma conta a história dos seres vivos. Sim. Então, tu falou, volta aqui para a imagem, tu falou que isso daqui pode ser representado como cladograma. Pode. Olha só. A raiz é onde se encontra o organismo ancestral de todo mundo que está aqui em cima. O nó é a representação de um processo de cladogênese, ou seja, de separação. Então, você perceba, aqui nesse nó, eu vou mudar aqui a cor do pincel. Espera aí. Aqui nesse nó, existe um organismo, tá? Esse organismo aqui, ele sofreu o processo de cladogênese. Um veio para cá, outro veio para cá. Só que aconteceu o processo de anagênese. E esse organismo aqui se tornou um, e esse daqui se tornou outro. Então, note que esse organismo e esse organismo, eles descendem do mesmo ancestral comum, que é esse ancestral que eu estou aqui apontando para vocês. Esse traço aqui eu chamo de ramo, e aqui eu chamo de a espécie propriamente dita. Só que em cada nó também tem espécies, tá? Só que a gente costuma mostrar só os terminais. Então, note, eu tenho aqui esse nó, cladogênese, esse nó, cladogênese, esse nó, cladogênese, esse nó, cladogênese. Eu não vou ler o que está aqui agora no slide. Vamos namorar com essa imagem. Essa imagem está contando para mim que a espécie X, a espécie a espécie B, a espécie C e a espécie D compartilham do mesmo ancestral comum. Ah, Patrick, é verdade. Só que se eu olhar para a espécie C e para a espécie D, note, elas compartilham mais ancestrais comuns entre si do que entre a espécie X. Então, se eu estivesse analisando, quem se parece mais? A espécie X, quem se parece mais entre si? A espécie X e a espécie C ou a espécie C e a espécie D? Aí você me diria, você acabaria me dizendo a espécie C e a espécie D. Porque olhando para o cladograma, eles possuem mais ancestrais comuns. E, principalmente, eles possuem um ancestral comum exclusivo. Então, note, diferente da espécie X, com relação à espécie C, comparando as duas, a espécie X e a espécie C, elas não possuem um ancestral comum exclusivo. Elas possuem um ancestral comum, mas esse é ancestral comum de um monte de outras espécies. Agora, quando eu analiso a espécie C e a espécie D, eu estou vendo aqui que elas têm um mesmo ancestral comum exclusivo. Por isso que elas se parecem tanto entre si. Então, a raiz apresenta um provável grupo ou espécies ancestral. O nó é uma população ancestral hipotética. Cada nó indica um evento cladogênico, ou seja, um evento de separação. Os ramos são linhas do cladograma e conduzem a um ou mais grupos terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais no cladograma. Vamos aqui agora esclarecer uma coisa de uma vez por todas. Em evolução, assim, galera, você não vê professor de biologia brigando com alguém que acredita no criacionismo. Você não vê um professor de biologia postando isso na internet, ou um meme, ou você não vê isso. Como também você não vê uma pessoa inteligente que conhece o assunto falando, dizendo que não, lá na evolução, os homens vieram do macaco. Gente, isso são falácias, tá? São falácias que a ciência nem comenta sobre isso, porque, de fato, nem esse questionamento foi inventado, tá? Foi inventado. Ao que compete dizer que o homem veio do macaco.
O próprio Darwin, ele não disse isso, tá? Darwin estudava ancestrais comuns. A evolução de Darwin, que a gente vai estar vendo depois, que tratou da seleção natural, o que era que Darwin dizia? Mano, é notório, se você olhar para um primata, o primata parece muito com o humano. Cabeça, tronco, membro, 5 dedos nos pés, rosto, nariz, orelha, parece muito com a gente. Então, analisando de forma evolutiva, hoje nós já sabemos qual possivelmente é nosso ancestral. O que nós não temos hoje é o elo perdido, que é justamente o ancestral realmente que deu origem à espécie humana, mas observando um primata, nós percebemos que nós temos certa semelhança entre eles. Então, a evolução, ela cuida de entender qual é o ancestral comum existente entre os primatas e os humanos. Então, é isso. Darwin, duas coisas que vocês também têm que saber sobre Darwin. Darwin não usou o nome evolução, tá? Darwin não usou o nome evolução em si. Darwin usou o nome seleção natural, luta pela sobrevivência e vive aquele que é mais adaptado. Então, Darwin citou o nome adaptação. O que é que eu posso dizer hoje que é um organismo evoluído? Um organismo evoluído é um organismo que é adaptado a viver as condições no lugar, a viver nas condições do lugar que ele se encontra. Quando eu falo, quem é mais adaptado? Quem é mais evoluído? Eu ou a formiga? Velho, depende. Você quer saber adaptado ao quê? Então, eu tenho que analisar qual animal é mais adaptado e qual animal é menos adaptado, tá? Qual é o organismo mais bem adaptado ao nosso planeta? As bactérias. Tem bactéria na Terra inteira, tem bactérias. Agora, por exemplo, eu não posso, por exemplo, ver um pinguim andando aqui no Ceará. Não existe isso. Isso não acontece porque o pinguim é um animal que tem aquela adaptação. A mesma coisa acontece na sua cidade. Olha só, aqui na minha região tem uma espécie de ave chamada de soldadinho do Araripe. Essa espécie, ela só vive em 3 cidades. Uma cidade chamada de Missão Velha, uma cidade chamada de Barbalha e uma cidade chamada de Crato. Ele vive nessa encosta de uma chapada, que nós chamamos de Chapada do Araripe. E é uma espécie que está ameaçada de extinção. E essa espécie só encontra ela ali. Olha, Patrick, por que ela está lá? É um passarinho, é uma ave. Mas por que está lá? Está lá, gente, porque ela é adaptada a viver nas condições que tem ali. Se tirar ela dali, ela não vai conseguir sobreviver em outro lugar. Então, assim, gente, é notório entender isso acerca de seres vivos. A mesma coisa acontece com plantas, com fungos, com protozoários e com qualquer outro tipo de organismo. A adaptação é o sinônimo de evolução. O que está acontecendo hoje aí com o coronga? O coronga tem uma variabilidade. Então, como é que está surgindo essa variabilidade? É bem provável que esteja acontecendo mutações no seu material genético. E ele pode ficar mais adaptado ou menos adaptado. Geralmente, os organismos ficam mais adaptados. Não é que eles ficam mais adaptados, é porque acontece um processo de seleção natural e elimina os que não são adaptados e vive os que são adaptados. Citar para vocês um exemplo clássico. Na minha cidade, passava o carro fumacê, que é um carro que vinha... E esse carro, ele vinha, galera, jogando uma fumaça que tinha toxina que matava mosquito da dengue. Qual é o perigo disso daí? Vai aparecer, involuntariamente, ao acaso, um organismo, um mosquito da dengue, adaptado àquele veneno. E não vai morrer. Vai morrer todos aqueles por conta do veneno, mas aquele mosquito, ele é adaptado. Ah, já sei. Ele se adaptou ao veneno. Não!
A evolução não diz isso, a evolução acontece ao acaso. Ele simplesmente sofreu material genético e aquela característica que ele tem é vantajosa perante aquele veneno. Então, vai matar lá os insetos frágeis e aquele vai sobreviver. Consequentemente, o que é que tem que fazer? Aumentar a dosagem do veneno ou trocar o veneno. Aí, pá, o veneno mata aquele mosquito que até então era adaptado. Só que já vai ter outro mosquito adaptado àquele novo veneno. Esse mesmo conceito você vê em bactérias super resistentes. Por que é que não pode sair tomando antibióticos de forma abusiva, tá? Por que que não pode estar tomando antibiótico de forma abusiva? Porque o antibiótico, ele mata bactérias específicas para aquele tipo de princípio ativo, mas bactérias sobrevivem. Então, de forma indireta, acontece uma seleção de bactérias adaptadas, até surgir uma bactéria que ela é adaptada a diversos tipos de medicação. E a evolução, ela explica isso, tá? Ah, o vírus evoluiu, ficou mais forte. Cuidado, evolução não é sinônimo, desculpe, evolução não é adjetivo, tá? Evolução só é adjetivo em Pokémon. Pikachu evoluiu para Raichu, Bulbasauro, sei lá. Ali é uma evolução gradual, gradualismo. Esse princípio de gradualismo é de Lamarck, tá? A evolução acontece ao acaso. Então, quando vocês escutarem de agora, de uma vez por todas, que está surgindo um novo tipo de vírus daquela doença lá, e isso está acontecendo, não é porque provavelmente esteja tendo muitas contaminações. Não, é porque automaticamente sofre mutações. O material genético do vírus vai entrando dentro do corpo de uma pessoa, dentro da outra, rapidamente pode acontecer mutação. Isso é normal? O que é normal na ciência? A gente vem todos os dias aprendendo alguma coisa sobre ciência, tá? Eu vou citar para vocês a questão de vírus, por exemplo. O morcego é um dos animais que carregam mais vírus aqui em nosso planeta. Os morcegos, eles têm muitos vírus dentro do corpo dele, mas ele não sofre nada. Porque o corpo, não é a anatomia do morcego, mas a característica molecular e celular do morcego protege ele. Eu já postei aqui no Biolodúvidas um vídeo específico falando do morcego e de doenças e de vírus que já estiveram no morcego. Dentre eles, a cachumba. Até o vírus da catapora, a varicela, já esteve no morcego. Então perceba que os animais eles também são adaptados, tá? Uma outra coisa importante, vírus da dengue que eu falei agora há pouco. Vocês sabiam que a relação ecológica que acontece entre o Aedes aegypti, que é o mosquito, e o vírus da dengue é uma relação harmônica? Isso porque no corpo do mosquito o vírus encontra abrigo e não faz mal ao mosquito. É uma relação que nós chamamos de interespecífica harmônica. Então, os seres vivos, como um todo, galera, tem essas características, tá? E o cladograma, ele conta pra gente justamente essa história dos seres vivos, de quem veio primeiro e de quem veio por último. Para encurtar aqui nossa conversa, olha só, características vão aparecendo e características vão deixando de existir. Isso é um fato. Então eu tenho o que nós chamamos de plesimorfia e apomorfia. A plesimorfia é uma característica primitiva. Então, de repente, eu vou citar um exemplo. Eu e o macaco, nós temos 5 dedos. Só que se olhar para o sonim, também tem 5 dedos. Se olhar para um monte de primata, tudinho tem 5 dedos. Então eu posso dizer que essa característica ela é primitiva, porque ela é antiga, todo mundo tem. Então eu chamo isso aí de plesimorfia, tá? E eu tenho a característica derivada, que é aquela que aparece como
novidade evolutiva. Eu chamo isso de apomorfia, que são novas características que vão aparecendo. Se você olhar aqui para essa imagem, olha só, eu tenho aqui 3 características: a amarela, a azul e a vermelha. Se você olhar para cá, a característica amarela, ela é uma característica plesiomórfica entre a espécie A e a espécie B, a espécie H e a espécie I. É uma característica primitiva. Só que se você olhar para cá, aconteceu um processo de anagênese, aconteceu aqui uma apomorfia. Apareceu aqui essa característica, que até então ela era apomórfica. Só que a espécie G, a espécie F e a espécie H, elas possuem essa característica que, analisando essa parte aqui, como tem aqui o G, e o G é um ancestral comum de F, de D e de C, eu posso dizer que isso é uma característica primitiva, é uma plesimorfia, e eu tenho aqui a espécie E carregando uma nova característica que só ela tem, eu posso chamar isso de apomorfia. São nomenclaturas apenas para ilustração, para vocês poderem entender que, conforme vai aparecendo novas características nos seres vivos, provavelmente vão aparecer... Melhor, eu vou reformular o que eu falei. Conforme vai acontecendo o surgimento de novas características, o ser vivo pode se tornar uma espécie diferente, tá? Eu chamo de monofilético o grupo de organismos que possuem um ancestral comum exclusivo. Então, olha só, eu tenho aqui grupo monofilético. Todo mundo aqui descendeu desse ancestral aqui. Ele é exclusivo para todo mundo. Então, isso daqui é um grupo monofilético. Se eu olhar para cá, eu vou perceber que vai ter esse ancestral comum, mas todo mundo vai ter outro ancestral comum aqui. Então, isso aqui eu chamo de parafilético. E posso também encontrar um grupo polifilético, que já vai envolver outros ancestrais comuns. Geralmente, nós estudamos os grupos monofiléticos, que são grupos que descendem de um mesmo ancestral comum, tá? Outra coisa interessante no cladograma é o seguinte, tá? Eu tenho aqui a espécie A, espécie B, espécie C e espécie D. Olha só, eu posso dizer o seguinte, que a espécie C e a espécie D, mais a espécie D, essas duas espécies aqui, ó, elas são irmãos do grupo B. Por que elas são irmãos do grupo B? Porque elas possuem um ancestral comum. Eu posso dizer que B, C e D, aqui agora, são grupo irmão de A. Por quê? Porque tem esse ancestral comum entre eles. Então, na filogenética, também é possível fazer essas classificações. Ai, Patrick, que negócio difícil, que negócio chato. Gente, é só classificação dos seres vivos, tá? Para você perceber que o negócio não é brincadeira, o negócio aqui é sério, tá? Eu tenho aqui a representação de 2 cladogramas que estão contando a mesma coisa, tá? Posso encontrar os dois de formas diferentes. E aqui eu tenho um cladograma de uma forma ainda mais ilustrada. A espécie X, o caráter 1, 2, 3, 4 e 5 é o que eu tenho, o grupo X, o grupo A, o grupo B, C e D. Então, olha só, o caráter 1, todo mundo vai possuir. Só que aqui esse caráter 1 acabou se modificando aqui. Então, aconteceu aqui uma anagênese. Mas todo mundo permaneceu com aquela mesma característica. Se eu olhar aqui a B, aconteceu um processo de anagênese. Só que 3, 4 e 5 permaneceram com aquela característica. Se eu olhar aqui a 3, aconteceu aqui uma anagênese aqui em 3, tá? No grupo C. No grupo C e também aconteceu 2 anagêneses com o grupo C, no caráter 3 e 4. E aqui permaneceu a mesma característica plesiomórfica. E aqui eu tenho o grupo D com novas características. Então, gente, literalmente, a sistemática filogenética, ela tenta, tá,
explicar para a gente essas características, ok? Patrick, sempre que se cruzam espécies diferentes, a prole será infértil? Pessoal, vai deixando o like, tá? Vou começar aqui com as perguntas, ok? O like é a presença. Pedro, Isaac, dizer assim, responder essa tua pergunta, eu vou estar dizendo que todo e qualquer tipo de ser vivo pode cruzar e gerar um descendente, seja fértil ou seja infértil. Não, eu tenho dois tipos de isolamento reprodutivo. Eu tenho o isolamento reprodutivo pré-zigótico, que é o que nem chega a acontecer a cópula, não nasce, e eu tenho o isolamento reprodutivo pós-zigótico, que é aquele que nasce, mas ele nasce com alguma característica desvantajosa, como, por exemplo, a infertilidade, ok? Patrick, e as raças? Da onde é que vem aquelas raças? Aquelas raças ali, literalmente, vêm do cruzamento de diversos tipos de cachorro, tá? Mas todos os cachorros são da mesma espécie, só que são de raças diferentes. Alguns cachorros, eles são separados de forma reprodutiva por isolamento anatômico. Eu tenho aquele cachorro grandão e aquele pequenininho, logicamente que não vai acontecer uma cópula entre eles.